Alô, amigos do programa Conversa Afinada, o nosso cordial boa noite. Hoje, a RCW TV recebe a visita da deputada federal PT Margarida Salomão. Numa noite fria, melhor para esquentar o ambiente, melhor que conhaque e canjiquinha, é a deputada aqui no nosso estúdio falando de todas as coisas, todas as polêmicas em nível nacional. Deputada Margarida, boa noite. Uma grande satisfação estar aqui com você mais uma vez, com esse programa seu que tem um grande impacto comunicativo aqui na nossa cidade, na nossa região. Então vamos esquentar. Perfeitamente. Deputada, em nome da equipe do programa Conversa Afinada, os nossos agradecimentos por sabermos que a senhora tem uma agenda muito apertada e a senhora disponibilizou esse tempo para conversar com o nosso público, os nossos internautas. A gente vai direto ao assunto, deputada. O texto base da reforma da Previdência, elaborado por Samuel Braga, foi aprovado na última quinta-feira, dia 4, por 36 votos a 3 na Comissão Especial na Câmara dos Deputados. E agora, deputado, há esperança para o trabalhador brasileiro de se aposentar? Olha, a ser aprovado o texto como ele está, eu acho que quem já se aposentou está aposentado. Os que estão ainda na faixa de transição vão ser duramente prejudicados, porque o cálculo do valor da aposentadoria também mudou. Ao invés de você considerar agora uma média sobre as maiores remunerações, como é hoje, você agora considera a média de todas as remunerações. E a sua aposentadoria não é mais 80% da média, é 60% da média. Então, isso dá uma diferença, por exemplo, vamos dizer que a pessoa ia aposentar com R$2.000, cai para R$1.300. Então, será que quem ganha R$1.300, R$2.000, são as pessoas privilegiadas do Brasil, presidente? Eu acho que, na verdade, é uma covardia enorme. E, como você me perguntou, quem ainda está por se aposentar, quem está começando a trabalhar, esses estão perdidos. Porque os homens têm que provar 20 anos de contribuição. Se você olhar quem se aposentou na última década, ninguém tinha contribuído 20 anos. Porque no Brasil, as pessoas trabalham até muito mais do que isso, mas elas não conseguem contribuir, arrecadar ou comprovar que contribuíram durante todo esse período. Tanto assim que você tem tantas demandas na justiça em cima do INSS. A pessoa querendo melhorar um pouco a sua situação. E eu acho que essa situação vai piorar. Então, na verdade, se esse texto do Samuel Moreira passar sem modificação na Câmara, ele prejudica a todos e prejudica muito aqueles que tinham direito à aposentadoria especial, como os policiais, como os professores e professoras. As mulheres são as mais prejudicadas de todos, que a diferença hoje é de 5 anos, entre um homem e uma mulher. Agora cai para 2 anos. Né? Então, 3 anos, 65, 62. Então, isso deixa de reconhecer o papel que a mulher desempenha na nossa sociedade, o fato de ela trabalhar bastante horas a mais do que, em média, um homem trabalha, e, então, as perspectivas são muito ruins. Nós vamos lutar duramente, estou indo para Brasília, e nós vamos lutar duramente para que isso não passe. E é justamente desse assunto que eu queria tocar com a senhora, deputada. A aprovação desta reforma, que empobrece a nação, empobrece os trabalhadores brasileiros, a família brasileira de uma forma geral, ela está no Congresso, nas mãos do Centrão, ou esta aprovação depende, sim ou não, da manifestação do povo? Olha, ela já está no plenário da Câmara. Eu acho que é fundamental que as pessoas procurem os deputados em quem elas votaram, as deputadas em quem elas votaram, e digam: olha, você não foi eleito para tirar minha aposentadoria. Não é verdade? Aliás, diga-se de passagem, Desidério, você ouviu na campanha presidencial alguma discussão desse assunto? Não. Sinceramente, não. Esse assunto não foi discutido. E agora é dado como a principal
iniciativa do governo, sem a qual essa situação que nós estamos vivendo, gravíssima, a expectativa é que este ano a economia cresça menos do que 1%. Menos que 1%, é verdade. Cada semana a projeção tem caído. E, de fato, as pessoas estão passando aperto. Nós temos um número enorme de pessoas desempregadas, nós temos um número enorme de pessoas que até já desanimaram de procurar emprego, e temos um número enorme de pessoas que estão subempregadas. E se permitir que essa legislação avance, eu acho que a situação vai piorar consideravelmente. Por quê? Nós estamos tirando dinheiro do consumo. Quando você tira dinheiro do consumo, você congela a economia. No Brasil, grande parte da economia se dá pelo consumo popular. Na medida em que as pessoas estão agora constitucionalmente, por esse texto de Samuel, autorizadas a receber menos do que um salário mínimo por mês, elas vão, as viúvas, que quando receberem a pensão, vão receber 50% do que hoje elas têm direito. Então, e mais o rebaixamento do valor da aposentadoria urbana e mais o endurecimento das condições para que as pessoas recebam LOAS. Olha, Desidério, eu estou antevendo dias muito difíceis para a população brasileira e nenhuma perspectiva de aquecimento da economia, o que certamente prejudica todo mundo. É um jogo de perda. Perfeitamente. Você que está nos ouvindo agora, faça o que a deputada acabou de sugerir. Ligue para o gabinete do deputado que você votou e faça para ele essa pergunta. Deputado, o meu voto que eu dei no senhor foi para o senhor me empobrecer? Está aí uma pergunta. A pergunta é essa. Foi para realmente me arrebentar? Me arrebentar. Deputada, eu gostaria que a senhora falasse para a gente um pouquinho a respeito dessa obsessão maluca de Paulo Guedes em arrecadar 1 trilhão e prejudicar tanto a vida nacional. Ele tem uma posição, Desidério, que é uma posição teórica, segundo a qual o Estado é o que atrapalha a economia no Brasil. É uma posição teórica. Ele é um teórico. Nunca esteve em nenhum processo de gestão a não ser gestão de banco. De banco. Ele é um banqueiro. Então a visão que ele tem da economia é uma visão de banqueiro. Para os bancos, essa reforma é muito boa. Só para você ter uma ideia, o texto do Samuel Moreira, que é o texto que foi negociado com o governo, permite que a aposentadoria dos funcionários públicos, que hoje é garantido por fundos públicos, por exemplo, na universidade, os trabalhadores federais têm o FUNPRESP, a Caixa tem o FUNCEF, o Banco do Brasil tem o... Como é que chama aquele do Banco do Brasil? Previ. No Correio tem o Previ. O Correio tem o Postales, a Petrobras tem a Petros. Bom, isso tudo são fundos públicos, ou seja, garantidos pelo Tesouro Nacional. O que o Paulo Guedes colocou no texto da reforma da Previdência? Nós que somos mais experientes, já sabemos o desastre que vem aí. Agora, o Fundo de Previdência dos funcionários públicos poderá ser gerido por instituições privadas. Nós que já assistimos Coroa Brastel, Montepio da família militar, tudo aquilo que virou fumaça. As pessoas investiram, na hora que elas foram recuperar o seu dinheiro, o dinheiro tinha virado pó. Pó, exatamente pó. Então, isso é uma coisa perigosa. Por que ele tem essa obsessão? Exatamente porque ele tem essa visão de banqueiro que, tirando o dinheiro da economia, nós vamos conseguir equilibrar as contas. É necessário dizer, esclarecer para o grande povo que está aí nos ouvindo. Perfeito. O desequilíbrio, meus amigos, não está pelo lado da despesa. Por que tem um desequilíbrio hoje? Porque o Brasil arrecada menos. Por que o Brasil arrecada menos? Uma das razões é por causa da estagnação da economia. Se a economia se aquecesse, nós não teríamos
essa dificuldade. Fala-se muito no rombo da Previdência. No fim do governo da Dilma, quando nós tínhamos 4% de desempregados no Brasil, 4%, não tinha rombo. Pelo contrário, a Previdência era superavitária. Quer dizer, ela arrecadava mais do que ela gastava. Nesse momento, essa paradeira que vem desde 2015 e se agravando cada vez mais, isso é uma doença. Pense bem, o sujeito está anêmico, aí ele procura o médico, ele fala, sabe que você está precisando tirar um pouco de sangue. Vai morrer, ué. A pessoa vai morrer. A economia brasileira está fraca. Nessa situação. Está doente. Se você tirar mais dinheiro dela, e é isso que essa reforma vai fazer, qual é o risco? Um grande desastre social. Esse, na verdade, é o quadro que economistas, vou dar um exemplo, André Lara Rezende, não é petista, não é de esquerda, é, pelo contrário, um dos pais do Plano Real, um economista tucano, dos grandes economistas brasileiros. Ele falou, olha, se não houver uma reversão, se o governo não injetar dinheiro na economia, nós estamos no risco de uma convulsão social. E ele disse, a reforma da Previdência não é remédio, porque ela vai tirar mais dinheiro ainda da economia. Pense, meu amigo, aqui em Bicas, pense nas cidades pequenas, que vivem, em grande parte, a transferência da Previdência é maior do que o FM. Elas não têm vida econômica. Perfeito. Tá? Então, a transferência federal que vem pelas aposentadorias é o que movimenta a padaria, a farmácia, o açougue, Entendi. a costureira, o salão de beleza. Se as pessoas não receberem, a economia dessas pequenas cidades vai quebrar. Então, isso é um abismo. Nós estamos emburacando, nós estamos caminhando para um desastre. A votação da reforma da Previdência contra o que é a propaganda oficial, que você escuta nos grandes veículos, que estão recebendo dinheiro para falar essa mentira para você. Você vai me... Olha, ano que vem, nessa mesma época, depois que tiver passado essa porcaria, eu quero ver o que vocês vão me falar. Deputada, eu acredito que não passe. Deus é pai. Deus é brasileiro e não vai permitir que isso passe, não. Desse jeito, né? Desse jeito. E olha, eu quero te falar, por exemplo, os policiais federais, os policiais civis, estão indignados porque eles apoiaram o Bolsonaro. Eu recebi várias manifestações dizendo, traidor, porque ele contou com o apoio deles e agora, na reforma, está criando grandes empecilhos para eles se aposentarem. Eu quero dizer a você, carreiras como de policial, como de professor, não podem ser tratadas como se fosse uma carreira normal, vamos dizer, uma pessoa que tem um outro tipo de profissão em que ela corre menos risco de vida, ou no caso dos professores, eu vou te perguntar uma coisa, Desidério, pense numa mulher de 57 anos, na frente de uma classe de 30 meninos de 8 anos. É uma desumanidade com ela, que não vai dar conta. E é uma desumanidade com eles, que não terão uma professora como eles precisam. Eles precisam de ser atendidos, eles precisam de serem ouvidos, eles precisam de acolhimento, e ela não vai ter paciência. Exatamente isso. Porque uma mulher de 57 anos não tem mais condição de lidar, não estou falando na universidade. A universidade é diferente, porque o público é diferente, porque os professores têm outro tipo de trabalho. Mas você pensa com criança pequena, com adolescente, uma mulher de 57 anos com uma turma de 14, meninos e meninas de 14 anos, de 15 anos. O que eles vão fazer? Eles vão subir pela parede. Já está até acontecendo. Já está acontecendo, vai piorar. Ué. Meus amigos, quando a deputada fala aqui dessa previsão do economista sobre convulsão social, eu gostaria que vocês analisassem convulsão social como
desobediência civil ao extremo. É isso que eu gostaria que os senhores pensassem nisso, e que existe um meio de nós evitarmos esse caos nacional, que é o povo sair às ruas, o povo desaprovar, o povo aprovar os movimentos contra esta reforma. Deputada, eu gostaria de saber da senhora o que muda no Brasil, principalmente na seara jurídica e política, quanto às revelações do jornalista Greenwald sobre a desmoralização do ministro Moro, ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro. Desidério, você sabe o que eu acho o pior de tudo isso? É porque a Lava Jato, que já tinha contaminado gravemente a visão que os brasileiros tinham no Poder Executivo, os governos. Perfeito. É tudo uma cachorrada, uma ladruagem. Do Poder Legislativo, que hoje você tem quase que pedir desculpa para falar que você é deputado, porque a pessoa vai ver se deputado não deve prestar, né? Então você tem que explicar, não, mas eu não sou igual àqueles que roubam. É complicado. Não é? Complicado. E agora, quem é que pode confiar na justiça? Exatamente. Se, na verdade, um juiz, ele se retira do processo, porque vejam só, na Lava Jato e os diálogos, especialmente esses da Veja, desse final de semana, e não vamos imaginar, a Veja é claramente um veículo antipetista, anti-Lula, ajudou a tirar Dilma, chefiou esse movimento todo que acabou no impeachment. A Veja transcreve os diálogos que mostram que naquele processo do Lula tinha defesa, tinha acusação, mas não tinha justiça. Porque para ter justiça, você tem que ter a acusação, a defesa e o juiz. Completamente imparcial. O juiz deliberando. Né? Olha, eu vou ter, aqui tem a visão da defesa, aqui tem a visão da acusação, e eu vou então ponderar quais são os argumentos mais fortes. Olha, o que a Veja mostra é que ele orientava a acusação, falava, inclua esse documento. Vocês ainda não trouxeram essa prova? Assim. Então ele era o chefe da força-tarefa. Pode ser que alguém que está nos ouvindo, Desidério, pense assim, mas valeu, porque é para combater a corrupção, vale tudo. Não vale a pena. Sabe por quê? Os fins não justificam os meios. Nós não podemos, para combater a corrupção, ter uma justiça corrompida. Há duas coisas que asseguram fortemente a democracia na sua versão tradicional. Uma delas é a liberdade de imprensa. Isso que você faz aqui, ó, que todo mundo, de qualquer pensamento, pode vir aqui e expor aquilo que pensa. Isso é fundamental, Desidério. Isso é uma garantia da democracia. Qual é a outra garantia da democracia? É o respeito ao devido processo legal. Quer dizer, qualquer pessoa vai ser pobre, rica, poderosa, desvalida, todos serão julgados pelas mesmas regras. Isso é que é a justiça, a correção do devido processo legal. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que o Moro negociou a sua ida para o ministério do Bolsonaro, favorecendo a vitória do Bolsonaro. Como favoreceu? Tirando o Lula do jogo. O Lula era o candidato mais forte. Ele, ao condenar o Lula e tirá-lo da disputa, ele favoreceu a vitória do Bolsonaro. E o Bolsonaro, então, o recompensa, nomeando a ele ministro de Justiça. Sabe como é que isso chama? Propina. Propina, pois se você gratifica, recompensa alguém por uma ação pública, seja jurídica, seja no executivo, seja no legislativo, isso se chama propina. No caso de Sérgio Moro, a propina foi o ministério e a promessa de nomeá-lo para o Supremo Tribunal Federal. Isso o povo brasileiro está
começando a compreender. Por que não compreendeu de tudo? Porque a justiça é a grande caixa preta do Estado brasileiro. Você acompanha a Câmara, fala mal de todos os parlamentares, você acompanha os governos, critica, elogia quando tem alguma coisa para elogiar. Isso as pessoas sabem. Mas como funciona a justiça, ninguém sabe. Então há pessoas que dizem, uai, mas o juiz não pode ajudar o promotor, não? Perfeito, olha só. Então, a gente tem que esclarecer, não um juiz não pode ajudar o promotor. O juiz, ele tem que estar imparcial. É igual o juiz de futebol. Ele não pode entrar em campo torcendo para um time, marcando pênalti para um time que ele torce, para o outro perder. Não, ele está ali e nós todos esperamos que um juiz de futebol apite a partida respeitando os dois times. Aí quando ele diz, é pênalti, aí eu vou ter ele vai ter credibilidade. Senão eu vou falar, não, mas ele é torcedor. Juiz ladrão, juiz ladrão. Juiz ladrão. Deputada, eu ainda tenho aqui muitas perguntas para fazer para a senhora, mas o tempo é curto, então eu selecionei 3, porque são perguntas que o povo quer saber. Certo. A magistratura mundial, diversas nações, se manifestam pela soltura do Lula. É uma indecência o que está acontecendo com o Lula no Brasil. Verdade. E agora, no Supremo Tribunal Federal, o juiz Gilmar Mendes, ele já exige a soltura do Lula imediatamente. Dentro desse panorama, o que a senhora prevê que possa acontecer no próximo agosto, quando o Lula será novamente avaliado o processo do Lula? Meu caro Desidério, como você mesmo falou, é uma indecência o Lula estar preso num julgamento que foi, obviamente, contaminado. Tá certo? Mas o Lula, ele é um preso político. Aquilo que o Jucá falou, que se tinha que dar um golpe com o Supremo, com tudo, continua valendo. Como ele é um preso político, eu só aguardo que a justiça seja feita e ele, que está preso inocente, seja liberado quando houver uma mudança na conjuntura política. Se o vento soprar, como parece que está soprando, no sentido de a opinião pública se dar conta de que ela foi enganada, eu acho que os ministros do Supremo, que não deviam fazer isso, mas estão fazendo, darão vazão a esse sentimento e podem liberar o Lula. Se as coisas ainda estiverem muito confusas, como ainda estão, eles mantêm o Lula preso. Se o Lula é um preso político, ele só vai ser liberado quando mudar a política. Porque, pense bem, para o Bolsonaro, pode ter uma coisa pior na vida do que o Lula solto? Evidentemente que não. Independente dele ser candidato, é só ele estar solto. O Lula tem gravado aquelas entrevistas que jornalistas corajosos como você vão lá e gravam. Cada palavra dele pesa 50 toneladas. O povo brasileiro, de todo modo, ouve o Lula. Então, o Lula solto é, de fato, um radical livre. Você não sabe o que vai acontecer. Perfeito. Altera brutalmente o ambiente político. Então, eu quero te dizer, se fosse do ponto de vista técnico da justiça, o Lula não teria sido sequer preso. Mas como se trata de uma prisão política, o que nós vamos ter que aguardar? Uma mudança na conjuntura política para que finalmente seja reconhecido o direito do Lula à liberdade. Perfeitamente. Deputado, o brasileiro, de uma forma, está com... Grande parte dos brasileiros está com a alma lavada naquela fala do nosso deputado do PSOL no Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber Braga, Perfeitamente. Ele chama o juiz Moro de juiz ladrão. Isso. Lavou a alma. A senhora endossa aquele comportamento do deputado? Bem, eu quero dizer o seguinte, eu adorei, deputada,
Mas eu sou um brasileirinho pequenininho. O que a senhora achou daquele comportamento do deputado ali? Olha, eu não tenho esse estilo. Eu acho que a gente deve fazer os confrontos, e eu os tenho feito às vezes até com muita força, mas eu acho que um ministro dentro do parlamento é necessário preservar condições de civilidade. Não acho que o Glauber fez nada demais. Ele disse o que muita gente queria dizer. E muita gente hoje, graças a Deus, já está pensando. 58% dos brasileiros. É, exatamente. Exatamente. Que já acham que o Moro, de fato, e vai aumentar, né? Vai aumentando. Esse é um processo de declínio. Um declínio merecido, porque ele é um mentiroso. Mas eu acho que a gente tem que preservar a civilidade ao fazer as nossas inquirições no parlamento. Eu lamento que o parlamento hoje tenha virado uma rinha de galo. Aí um grita para lá, o outro grita para cá. Eu acho que nós temos pouco a ganhar com isso. No parlamento, a meu ver, tem que prevalecer o debate. Quem tem os melhores argumentos, até para educar a população. Educar a população, perfeitamente. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas o Glauber é um rapaz valente e ele falou o que muita gente queria dizer. Mas, deputada, com tudo isso acontecendo, com o ministro Moro desmoronando, em apenas 15 dias ele caiu 10 pontos na admiração popular. Mesmo assim, o ministro ele é blindado pelo presidente. Quem perde com isso? O povo brasileiro, o ministro, o presidente, o governo? O povo brasileiro é quem perde. E por que ele está blindado? Saiu também essa semana, Folha de São Paulo, nesse fim de semana. Folha de São Paulo também, amigos, foi pelo impeachment. Dura crítica do PT, dura crítica do Lula. Mostrou uma entrevista que o Bolsonaro fez no Japão, onde ele esteve lá anunciando aquelas joias de nióbio, né? Perfeito. É um doido. Então, é um doido. E aí o doido falou o seguinte, que o Moro já tinha mostrado para ele o inquérito da Polícia Federal sobre os laranjas do PSL. Pode ser muito grave. Porque uma coisa que corre em segredo de justiça, que está sendo investigado pela Polícia Federal, o Moro não pode mostrar para o Bolsonaro que é diretamente interessado nisso. Então nós estamos vivendo um processo de depravação das instituições. Então o povo perde muito. Eu acho que o Moro devia se afastar imediatamente, porque diante dessa denúncia gravíssima, dessas ações suas, ele não tem como estar numa posição de chefe da Polícia Federal para investigar os malfeitos que ele mesmo cometeu. E que ele, então, para se equilibrar com Bolsonaro, ele é forçado também a não investigar o Laranjal, o Queiroz, as milícias, a morte da Marielle. Quantas perguntas que o povo brasileiro faz, todas elas, nesse momento, sem resposta. Perfeitamente. Deputada, a senhora, no terceiro mandato, tem um conhecimento extraordinário do Congresso Nacional. E agora a gente toma conhecimento que a senhora é uma deputada que está à frente parlamentar das universidades. Isso, né? Eu sou presidente. Em que situação estão as universidades brasileiras hoje, deputada? Estão sob assédio, estão sob ameaça. As universidades brasileiras federais e os institutos federais são, hoje, desidério, eu posso dizer, o que há de melhor no Brasil, no serviço público. Com reconhecimento de todos. Veja a classe média brasileira que paga para os seus filhos estudarem na creche particular, na escola privada. Quando chega na universidade, em que escola que eles querem estudar? Na universidade pública, porque ela é melhor e é um direito para todos os brasileiros. Hoje, devido à guerra política e cultural que vem sendo movida pelo governo Bolsonaro contra as universidades, elas estão sob risco. Mas o povo saiu às ruas para defendê-las. Hoje, o acesso à universidade é um sonho das classes populares. Não é apenas um privilégio
das classes médias. Então, por isso, nós achamos que teremos forças para defendê-las, porque certamente comprometer o seu trabalho é cometer um crime gravíssimo contra o desenvolvimento nacional. Perfeitamente. Deputada, a última pergunta que eu quero fazer para a senhora é o seguinte. O Sérgio Moro, hoje ele já é merecedor de uma CPI para investigá-lo? Nós já entramos com ela. Ah, já entraram? Já vamos ter uma CPI, uma CPMI, para investigar essa situação de comprometimento da justiça, que afinal de contas atinge a todos nós brasileiros e frente à qual nós não podemos ficar de braços cruzados, porque isso, uma justiça imparcial e isenta, é um pilar sobre o qual nós edificamos a nossa democracia. Perfeitamente. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada e hoje nós tivemos uma conversa maravilhosa com a deputada federal Margarida Salomão, mas não iremos embora sem antes que os senhores ouçam as suas considerações finais. Fique à vontade, deputada. Olha, eu quero agradecer ao Desidério, quero agradecer a todos vocês que estão aí nos ouvindo. É muito importante que a gente faça o debate público, Desidério, que a gente faça o debate dessas grandes questões. Aí as pessoas pensam, mas isso está longe da minha vida. Não está, não. Porque a hora que a sua aposentadoria não vier ou vier reduzida em valor, a sua vida está comprometida. Na hora que a sua pensão for diminuída, isso naturalmente prejudica você diretamente, prejudica a sua vida, prejudica a sua família. Então, o grande debate político nos interessa a todos. Nós temos que ter um país que volte a se desenvolver com democracia, em que os direitos de cada cidadão, de cada cidadã brasileira, sejam integralmente respeitados. Para isso, é muito importante a imprensa livre. Quero cumprimentar o Desidério por esse programa. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado. Aos nossos internautas, o nosso agradecimento pela atenção dispensada. Boa noite. Boa noite, deputada. Boa noite, Desidério.